Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao webinar de resultados da LPS Brasil para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo o webinar durante a apresentação da LPS Brasil. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas na qual os participantes poderão compartilhar suas perguntas através da plataforma de Q&A, utilizando um dos botões abaixo, conforme as instruções que estão na tela. Para quem desejar acompanhar o webinar em inglês, é possível acompanhar a tradução simultânea através do botão que também está identificado abaixo. O link da apresentação neste idioma está disponível no chat. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante este webinar relativas às perspectivas de negócios da LPS, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Primeiramente, o senhor Marcos Lopes fará a introdução geral e a apresentação dos resultados operacionais, seguido pelo senhor Francisco Lopes, que apresentará os resultados da Credipronto, e, em seguida, o Ciro Naufel falar sobre os resultados financeiros. Finalmente, abriremos para a sessão de perguntas e respostas. Sendo assim, gostaria de passar a palavra ao senhor Marcos Lopes. Por favor, senhor Marcos, pode iniciar. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecê-los pela presença em mais uma teleconferência da LPS Brasil, na qual apresentaremos os resultados do terceiro trimestre de 2024. Participarão conosco dessa apresentação nosso vice-presidente Francisco Lopes Neto, nosso diretor de Relações com Investidores e diretor institucional Ciro Naufel e o nosso diretor financeiro Robson Paim. A companhia mostrou por mais um trimestre o comprometimento com seus resultados, com consistente desempenho operacional e financeiro. Continuamos atentos quanto às questões macroeconômicas, como a alta da inflação, variação dos juros, que pode impactar a disponibilidade e o custo de recursos para os lançamentos e para os financiamentos imobiliários. Participamos de 54 lançamentos que alcançaram quase 10 bilhões de valor geral de lançamentos, sendo boa parte concentrado nas praças do Rio de Janeiro e São Paulo. Em São Paulo, especificamente, observamos uma retomada robusta dos projetos lançados, tendo em vista o adiamento ocorrido no trimestre anterior por conta da revisão do plano diretor e falta de aprovação dos projetos junto à Prefeitura Municipal de São Paulo. No que se refere ao volume vendido, a Rede Lopes, com suas 198 lojas, alcançou uma marca de 3,7 bilhões de reais em intermediação no trimestre, sendo quase 70% desse volume concentrado nas regiões do estado do Sudeste. A Credipronto gerou resultados também satisfatórios no terceiro trimestre, acompanhando o crescimento no volume do mercado de financiamento imobiliário, que teve uma maior disponibilidade de recursos para gerar financiamentos. A Credipronto financiou mais de 1,2 bilhão de reais em contratos no trimestre e teve um market share de 6,2% entre os bancos privados, mostrando um bom posicionamento estratégico de mercado. Por conta deste desempenho, a companhia gerou uma margem de EBITDA de 39,4% no trimestre e 35,4% na visão last 12 months, que é a melhor margem de EBITDA obtido pela companhia desde 2014. Depois dessas considerações iniciais, gostaria de passar para a apresentação, iniciando pelo slide 4, com os destaques do período. As operações próprias e franquias da Lopes participaram
de 54 lançamentos no terceiro trimestre de 2024, alcançando 9,7 bilhões de reais de volume de VGV lançado, número este 81% maior que o terceiro trimestre de 2023. O valor geral de vendas intermediado totalizou 3,7 bilhões de reais no terceiro trimestre, um aumento de 39% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Já a Credipronto originou 1,2 bilhão de reais em contratos, o que representa um aumento de 81% em relação ao terceiro trimestre de 2023. Com relação aos resultados financeiros, a margem de EBITDA alcançou 39,4% no terceiro trimestre de 2024, 1,3 ponto percentual acima do terceiro trimestre de 2023. E como disse anteriormente, na visão Last 12 Months, a margem de EBITDA registrou 35,4%, que é a maior margem dos últimos 10 anos. Já o lucro líquido antes do IFRS registrou um aumento de 22%, totalizando 14,9 milhões no terceiro trimestre de 2024. Seguindo para o slide número 5, comentaremos sobre os lançamentos da Rede Lopes no terceiro trimestre de 2024. Os lançamentos da Rede Lopes totalizaram 9,7 bilhões no terceiro trimestre, 81% superior ao mesmo período do ano anterior. O estado do Rio de Janeiro lançou 3,8 bilhões de reais e superou o estado de São Paulo em lançamentos. Conforme podemos verificar no mapa ao lado, os lançamentos no ano exibem uma distribuição geográfica diversificada que, apesar de uma presença marcante em São Paulo e no Rio de Janeiro, também contemplaram lançamentos pela Rede Lopes nos estados do Espírito Santo, Paraná, Goiás, Amazonas, Bahia, Ceará e Paraíba. Dando sequência aqui à apresentação, no slide 6, observamos o resultado das intermediações. No segundo trimestre de 2024, no resultado consolidado da Rede Lopes, a companhia intermediou 3,7 bilhões de reais, 39% a mais em relação ao mesmo período do ano anterior. A Rede Lopes encerrou o terceiro trimestre presente em 26 estados e no Distrito Federal, com um total de 198 unidades. No próximo slide, número 7, apresentamos a intermediação da Rede Lopes por região geográfica do Brasil. O estado de São Paulo representou 39% do volume intermediado no trimestre, totalizando 1,4 bilhão de reais, seguido do Rio de Janeiro com 26%, representando 964 milhões de reais. As outras regiões somadas representaram 35%, totalizando 1,3 bilhão de reais, com destaque para a região sul, com 606 milhões de reais intermediado. No slide seguinte, de número 8, apresentamos a divisão de intermediação da Rede Lopes entre mercado primário e mercado secundário. O mercado primário representou a maioria das intermediações da Rede Lopes no trimestre, representando 77% do VGV intermediado e 74% das unidades vendidas. O ticket médio do mercado primário foi de R$ 852 mil e do mercado secundário, R$ 728 mil. A seguir, no slide número 9, apresentamos a evolução da companhia em indicadores relacionados ao Lopes Labs. No gráfico superior, podemos verificar que a visitação orgânica do portal da Lopes continua aumentando, superando os números históricos, alcançando 11 milhões na visão Last 12 Months, volume 14% superior ao terceiro trimestre de 2023. Os leads oriundos da busca orgânica gerado pelo portal Lopes totalizaram 185 mil na visão Last 12 Months, 29% superior ao terceiro trimestre de 2023.
Eram essas as minhas considerações a respeito dos resultados operacionais e agora passo a palavra para o Francisco, que falará da Credipronto. Em seguida, o Ciro apresentará os resultados financeiros da companhia. Obrigado. Obrigado, Marcos. É um prazer estar aqui novamente para poder apresentar os resultados da Credipronto, que muito nos orgulha, uma operação que vem performando muito bem. Nós notamos a resiliência do setor de crédito imobiliário brasileiro, que atinge uma maturidade e busca atingir ainda mais um crescimento que tem um espaço bastante grande pela demanda e pela estrutura do nosso sistema de empréstimo, através do mecanismo que nós temos com uma estrutura bastante adequada, através da alienação fiduciária, patrimônio de afetação, e a inadimplência, que ela é uma inadimplência bastante baixa. Então, é um segmento que anima muito a empresa e o setor de uma maneira geral. Nós vimos esse trimestre um volume crescer de originação, com mais de 1,2 bilhões de reais, que significa mais de 80% se comparado ao mesmo trimestre do ano de 23. Acumulando os 9 meses de 24, nós temos 2,5 bi versus 2,3 bi nos primeiros 9 meses. Nós devemos ver esse 9%, que é a comparação dos 9 primeiros meses do ano, devemos ver esse percentual crescer à medida que a gente vai trazer os resultados do próximo trimestre. A Caixa Econômica teve uma mudança que não foi assim tão estrutural, mas ela reduziu um pouco o loan to value e limitou o volume de financiamento a 1,5 milhão. Mas não é isso que está ocasionando o nosso crescimento. O que está proporcionando esse crescimento é justamente o posicionamento da Credipronto, que está muito bem colocada no mercado, a sua representatividade junto aos players e aos representantes, tanto em pequenas imobiliárias, a própria Rede Lopes, aos corretores. Isso tem feito com que a gente mantenha essa dianteira no mercado e originando um volume expressivo de financiamento, mesmo com a alta da taxa de juros que teve recentemente, e que nós, sinceramente, acreditamos que não foi motivo de impacto para reduzir a nossa originação. Ao contrário, a gente vê que há espaço para manter uma originação alta, mesmo com um pouco mais de aumento de da taxa de financiamento. Então, e a nossa carteira bastante saudável, já quase chegando aos 16 bi, e com certeza chegará ao final do ano. Então, isso mostra a nossa performance em adicionar novas stacks a cada trimestre de financiamento incremental, a despeito das amortizações que vêm acontecendo e que é natural que aconteçam. O próximo slide, nós vemos basicamente o que nós mencionamos de originação. É interessante aqui mencionar o profit sharing que a gente vem distribuindo, né, na composição da receita de 10,5 bi e 10,5 milhões e 8 milhões de profit sharing, 10,5 através do comissionamento e 8 milhões que é relativamente ao nosso resultado como empresa, distribuindo os seus lucros na parceria que nós temos de sociedade com o Itaú. O loan to value tem mudado um pouquinho, mas nada assim muito diferente do que tem do relevante, mas esse trimestre foi 67% versus 63% nos primeiros 9 meses. E nós fizemos mais de 2.500 contratos
nesse terceiro trimestre de 24, sendo que nos 9 primeiros meses do ano, ou seja, 3 vezes mais em termos de tempo, nós tínhamos feito 4.800. Isso mostra como que a gente cresceu nesse trimestre, até porque com o aumento da taxa de juros, há uma busca por fechar os seus contratos que já estavam em andamento com mais velocidade, para manter aquela taxa que havia sido contratada no início das tratativas. Vamos ao próximo slide. Aqui a gente vê o resultado líquido mensal do lado direito, no reconhecimento de resultados da LPS Brasil, onde a gente tem os meses de junho, julho e agosto, compondo os resultados que vão para o terceiro trimestre. E já setembro, sinalizando aí um volume de 2,8 milhões. A estrutura nossa tem sido resiliente, como eu disse, e o que eu vejo como cenário, que a gente vê as notícias de poupança, vê as notícias do SBPE, e o que eu vejo como uma sinalização interessante para se acompanhar é que nós tínhamos, no começo de janeiro, um saldo total de recursos do SBPE de 734 bilhões de reais. E esse saldo ele é composto pelo estoque que existe, é composto pelos depósitos que são feitos na caderneta de poupança e pelos saques que são feitos também na caderneta de poupança. Então, isso vai adicionando ou vai diminuindo. E se nós olharmos hoje, agora em setembro de 24, esses 734 bilhões de reais, ele está em 764 bilhões de reais, ou seja, tem crescido esse volume todo, que é o volume disponível para financiamento. Então, esse acréscimo de 30 bilhões de reais nos mostra que é um funding que tem sua resiliência, está disponível, é uma estrutura bastante consagrada dentro da engenharia, do setor imobiliário, da engenharia do setor imobiliário, da cabeça do comprador, e tem se comportado muito bem. Como eu disse anteriormente, as inadimplências têm sido muito baixas, e a estrutura de crédito imobiliário no Brasil funciona muito bem. Outro número que é interessante olhar é que antes da pandemia, final de 2019, esse mesmo estoque de poupança, de SBPE, era de 650 bilhões de reais. Então, nós estamos hoje no mercado que passou por pandemia, passou por saque, passou por depósito, passou por uma série de situações. As famílias se endividaram, usaram recursos da poupança para quitar suas dívidas, pós-pandemia, e hoje o setor está com quase 100 bilhões a mais de recursos para financiar do que estava ao final de 2019, dezembro de 2019, antes da pandemia. Então, esse é um comentário adicional que eu faço a respeito um pouco da estrutura de como está o sistema brasileiro de poupança e empréstimo. Esse são meus comentários sobre a Cred Pronto. Continuamos muito confiantes pelo desempenho da companhia e passo agora a palavra ao Ciro para fazer os comentários sobre a parte financeira da companhia. Muito obrigado e bom dia a todos. Bom dia a todos, obrigado, Francisco. Passamos agora para a apresentação dos resultados financeiros da companhia, começando pelo slide número 13, onde a gente tem a abertura da receita líquida da companhia por segmento de atuação. No gráfico do slide, podemos verificar que no terceiro trimestre de 24, a companhia teve uma receita líquida total de 52,4 milhões de reais, 17% acima do mesmo período do ano anterior. Por segmento de atuação, o segmento de intermediação representa 56% do total da receita líquida observada no período, 31% coube à Cred Pronto, enquanto que 13% ficou com o segmento de franquias. No slide seguinte, 14, podemos ver na visão last 12 months,
a abertura da receita líquida da companhia, ficando a segmento de intermediação com 57%, o segmento de franquias com 16%, enquanto que a Credipronto respondeu por 27% da receita líquida da companhia nos últimos 12 meses. Passando para o slide número 15, a gente pode ver a abertura das despesas operacionais da companhia, que no acumulado dos 9 meses de 24, comparado com os 9 meses de 23, mostrou uma queda de 4% a menos em relação aos 9 meses desse ano com os 9 meses do ano anterior, mostrando ainda a nossa busca por sempre uma maior eficiência dos processos. Quando a gente abre por segmento de atuação, nesse último trimestre, no terceiro trimestre de 24, tivemos um volume de despesas em relação às operações próprias estável em relação ao terceiro trimestre do ano passado, uma pequena variação de 3%. Franquias passando de 2.400 para 3.800.000, um aumento de 59%, e a Credipronto com 27%, chegando a 10 milhões, pelos motivos do crescimento observado na originação, explicados pelo Francisco no capítulo Credipronto. No gráfico inferior, a gente tem uma série histórica desde 2009, com a evolução das despesas por transação efetuada, onde a gente pode observar que a companhia continua buscando essa eficiência dos processos, atingindo o menor número de despesa por transação efetuada, na casa de R$ 7.500 por transação no terceiro trimestre desse ano, na visão last 12 months. Pulando para o slide 16, a gente tem uma série histórica desde 2014, mostrando a margem EBITDA e o valor EBITDA, já destacado pelo Marcos Lopes na sua fala inicial, aonde no terceiro TRI de 24, na visão last 12 months, atingimos a melhor margem EBITDA nos últimos 10 anos, desde 2014, com 35,4% de margem EBITDA na visão last 12 months. Pulando para o slide 17, a gente tem os impactos do IFRS nos resultados da companhia, lembrando que se referem à amortização de intangíveis, ganhos e perdas com efeitos líquidos não caixa, earnouts e das opções de call e put das empresas controladas, IRF diferido sobre ativos intangíveis, calls e puts da LPS Brasil e acionistas não controladores. Impactos esses resultaram num valor de R$ 5.420.000 negativos, lembrando que, para uma melhor compreensão dos resultados da companhia, recomendamos a sua análise sem os efeitos de IFRS, por não terem efeito caixa. No slide 18, apresentamos o caixa gerado nas atividades operacionais no trimestre, cuja geração de caixa atingiu um número positivo de R$ 12,3 milhões, perfazendo um caixa total de R$ 43.594.000, 98% superior ao segundo trimestre de 24. Somando-se com as aplicações financeiras, temos um saldo de disponibilidades total de R$ 65 milhões, 6% acima do último trimestre, lembrando que a companhia possui 10,3 milhões de ações disponíveis em tesouraria na data de 30 de setembro desse ano. Eram essas as considerações sobre os resultados financeiros e abrimos agora para a sessão de perguntas. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, utilizem a plataforma de Q&A. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas.
Bom, fizemos aqui um compilado com as principais perguntas feitas pelos nossos ouvintes. Uma primeira pergunta dizendo respeito sobre a média das taxas contratadas pela Credipronto e se os empréstimos, a maioria deles são feitos com taxa anual fixa. Então, respondendo, a média das taxas contratadas hoje na Credipronto no último trimestre foi de 10,7, como mostrado no material apresentado. E sim, hoje, praticamente todos os contratos soltados pela Credipronto são feitos com uma taxa anual, hoje fixa, mais a TR, né? A tendência de subir um pouco agora, nesse próximo trimestre, a gente teve um aumento da Selic, e isso provavelmente deve refletir em algum aumento nas taxas de financiamentos a serem praticados pelos bancos privados e também incluindo o Banco Itaú. Numa segunda pergunta, a respeito do aumento do nosso caixa, se a gente tem alguma previsão sobre cancelamento das ações em tesouraria e um lançamento de um novo programa de compra, nenhuma das duas coisas hoje são objeto de análise por parte da diretoria da empresa. Não existe decisão nenhuma sobre isso. Por último, algumas perguntas em relação à renovação do contrato do Itaú, da Credipronto, do nosso contrato com o Itaú. A gente ainda tem 4 anos de vigência do contrato atual e não existe ainda nenhuma conversa visando a renovação do contrato. Não teve início nenhuma conversa nesse sentido. E, por último, uma pergunta apontando a questão do recuo no número total de corretores da companhia pelo Brasil e o porquê disso. Isso já começa a ser um reflexo de uma maior eficiência da companhia na mão de obra das equipes de venda com as implantações das ferramentas digitais e dos processos digitais da empresa, que trazem uma maior eficiência e um número menor de corretores para fazer o mesmo número de transações que a gente tem hoje. E a gente deve, talvez, começar a observar uma tendência nisso de uma maior eficiência no uso da mão de obra. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retomar a palavra ao DRI da companhia, senhor Ciro, para as considerações finais. Bom, agradecemos a presença de todos nessa teleconferência de apresentação dos resultados do terceiro TRI de 2024 da LPS Brasil e agradecendo mais uma vez, então, a presença de todos e desejando uma boa tarde. Muito obrigado. O webinar de resultados da LPS Brasil está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.